Olá pessoal, aqui é o Renato Bittencourt. Hoje eu vou falar para vocês 3 pontos ou 3 perguntas que eu utilizei para começar a fazer conteúdo, né? A partir de responder essas 3 perguntas e esses 3 pontos, eu consegui começar a produzir conteúdo, assim, parar essa procrastinação de vou deixar para depois, amanhã eu começo, ainda não tá bom o suficiente. E a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer é: por que tu não começou a produzir conteúdo ainda? Qual que é a fase que tu tá? Tá pesquisando equipamento? Tu não sabe o que vai falar? Tá com medo, com vergonha do julgamento das outras pessoas? O que vão pensar? Ou então tu acha que não sabe o suficiente sobre o assunto para falar? Te faz essa pergunta e coloca aqui nos comentários. Por que tu não começou a produzir conteúdo ainda? Que de repente eu posso te ajudar com isso daí. Mas já aproveitando esse ponto, já digo para vocês que o maior motivo para as pessoas não produzirem conteúdo ainda, não terem começado a produzir, a maioria nunca vai produzir, é sempre sobre eu não ser bom o suficiente, eu sou feio, eu tenho vergonha, ou algo desse tipo, seja o assunto que for, carro, comida, fitness, não importa o assunto, o maior motivo para as pessoas não publicarem nada, vídeo, artigo, material, é justamente o que as outras pessoas vão pensar delas e por isso acabam não fazendo nada. E já aproveitando esse assunto, eu vou pegar e vou deixar no link aqui no card para vocês o primeiro vídeo que eu fiz, que é justamente falando sobre isso daí, como que eu venci essa barreira e comecei a produzir conteúdo. Apesar de estar produzindo menos do que eu deveria, eu vou tentar produzir cada vez mais. E a resposta para essa pergunta, na verdade, não importa por que tu não começou a produzir conteúdo ainda. O que importa é que já deveria ter começado, e não é tarde demais, então comece agora. Comece a produzir conteúdo já a partir de agora. A segunda pergunta é sobre o que tu gostaria de falar. Algo que tu gostaria de falar ou fazer pro resto da vida. Algo que não te cansa, eu sei que é meio clichê, mas é importante que a gente goste do processo e não se está querendo produzir conteúdo e criar um canal no YouTube para ficar rico em pouco tempo e tá tentando achar o que dá mais dinheiro. Acredito que esse não seja o caminho, porque tu não vai conseguir fazer por muito tempo nem fazer bem feito. Então a gente só faz bem feito aquilo que gosta, né? Então tenta achar o assunto que tu gostaria de falar sempre, algo que, por exemplo, para ajudar a responder essa questão, o que tu mais conversa socialmente, assim, encontro, janta, bar, conversa com amigos, assim, quais que são os principais assuntos, 2 ou 3 assuntos que tu mais fala e fala com propriedade com os teus amigos? É culinária? É carro? É tecnologia? O que é que tu mais fala, assim, que o pessoal te pergunta assim, não, o fulano entende disso daqui, eu vou perguntar pra ele. Talvez seja esse o assunto. Aí tu pode pensar, mas esse assunto que eu entendo já tá todo batido, já tem muito canal sobre, não importa. Sempre vai ter um público que vai gostar, não é porque já tem muito canal de tecnologia que tu não vai poder fazer um canal de tecnologia e ter um bom público e consequentemente até ganhar dinheiro com isso e viver disso, porque as pessoas gostam de diferentes abordagens do assunto, diferente tipo de abordagem. Então, não é desculpa já ter muita gente falando sobre o que tu gosta de falar. E uma dica em relação a essa pergunta, para responder o que tu gosta de falar, se tu não sabe, além de conversa, o que tu mais conversa, o que tu mais pesquisa sobre. Então dá uma olhada no teu feed no YouTube ali, na tua página inicial do YouTube, na página inicial grande ali, que é melhor de ver no computador, por exemplo. O que mais aparece ali? Sobre mecânica, celular, sobre notebook, sobre jogo eletrônico? O que mais aparece ali? De repente tá ali a resposta para ti saber o que tu gosta de fazer e o que tu gostaria de falar com prazer. Tá gostando do vídeo aí? Deixa um like. E a terceira pergunta, que tem a ver com a primeira, tu não tá publicando conteúdo porque ainda não sabe o suficiente? Tu acha que não é expert no assunto? E este é outro forte motivo porque as pessoas não publicam nada, né? Elas acreditam que não sabem o suficiente, que não são expert naquele assunto. Voltando àquela parte que eu falei, vem o julgamento das outras pessoas por tu não ser expert, né? E mesmo que tu saiba o assunto, se tu acha que tu não sabe o suficiente, mesmo que inconscientemente, quando tu conclui isso, tu acaba não fazendo nada, né?
Alguns outros, uma minoria, estuda mais sobre o assunto, mas mesmo assim acaba não publicando mais nada, e pouquíssimos começam a publicar sobre aquele assunto, e desses pouquíssimos que começam, a maioria desiste. E quanto a isso, o que eu tenho para dizer é que ninguém precisa ser expert para falar sobre um assunto, ou para criar um canal, ou para publicar material, porque é só tu não fingir ser o expert. Tu não precisa ser expert, é só tu saber alguma coisa sobre aquele assunto. E te digo mais, se tu souber na média, dentro da média da população, a mesma coisa que as outras pessoas, mesmo assim, se tu publicar material sobre aquilo, vai ter muita gente que vai saber menos que tu, e tu vai ter um bom público ainda para atingir. Então o importante é não fingir ser um expert. E outra coisa também, mesmo que tu não saiba nada sobre aquele assunto, também pode publicar conteúdo e mesmo assim vai ter um público. Por quê? Porque tem muita gente que não sabe nada sobre muita coisa e gostaria de saber. Então o que acontece? Se tu publicar a jornada falando do como tu está aprendendo, o que tu está tentando ser, onde tu quer chegar a ser, mesmo assim vai ter um público bem grande. Primeiro, porque o público gosta de verdade, né? de realidade. Então, tá cheio de coach de 20 e poucos anos por aí, coach de alta performance, coach de sucesso na carreira, coach de sucesso no empreendedorismo. Só que esse pessoal com 20 anos, 20 e poucos anos, ainda nem começou a caminhada deles. Como eles vão ajudar alguém a ter sucesso na carreira se eles mal começaram a carreira deles? Então esse tipo de abordagem não fica legítimo e realmente não faz sucesso. Daí sim, aí tu tá fingindo ser um expert naquilo que tu não é, apenas lendo e estudando alguns conteúdos, que é muito importante, mas a prática é ainda mais importante. E então esse negócio não fica legítimo, e aí sim as pessoas julgam e todo mundo julga porque não parece verdade. Realmente tende a não ser verdade, né? Só que, por exemplo, se tu registrar a jornada de tu com 20 anos querendo ser um coach de sucesso, ou querendo ser um coach de alta performance, aprendendo coisas, passando por dificuldades para se tornar um coach nesse sentido, daí sim é um bom material, é um bom conteúdo, e vai ter muita gente que vai seguir e vai gostar porque vai se identificar com isso daí. Não tem nada de errado com ser coach. Eu acredito muito na profissão do coach. O problema é que tem muito pilantra ou gente querendo fazer dinheiro fácil sem ter realmente o que agregar. Então não finja. Fingir ser um coach de alta performance é diferente de tu publicar conteúdo humildemente falando que tu quer ser um coach de alta performance e registrar o que tu tá fazendo para chegar nesse caminho. Então, resumindo aqui para fechar o vídeo, por que tu não começou a publicar conteúdo ainda? Tá? Tenta achar essas respostas, mas a verdade é que essa resposta não importa. O importante é que já deveria ter começado, então começa agora. Já a partir de amanhã já começa a publicar alguma coisa, seja no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, dependendo do que tu for falar e qual que for o público, mas o importante é publicar volume no maior número de plataformas possível. Segunda questão que tem que responder, sobre o que tu gostaria de falar. Acha um assunto que tu gostaria de falar. Se tu não sabe sobre o que falar, testa. Pergunta para os teus amigos como eles te veem falando sobre o que, e dá uma olhada no teu feed do YouTube, por exemplo. Qual que é o tipo de vídeo que mais aparece ali? De repente ali está o assunto que tu gostaria de falar e que tu falaria bem. Sobre ser expert, tem que estudar mais. Isso daí não necessariamente. Tu nunca vai saber o suficiente para ensinar todo mundo. Então, sabendo muito, sabendo na média ou sabendo pouco, o interessante é tu publicar material sobre o que tu tá fazendo. Registrar, ao invés de criar conteúdo, se preocupar muito em criar conteúdo, material para ensinar, a coisa toda, registra o que tu tá fazendo para chegar no teu objetivo. Bom, espero que tenham gostado do material, se inscreva no canal. Se acha que conhece alguém que deva assistir esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo, compartilhe o vídeo. E mais uma vez eu faço a pergunta para vocês: por que tu não começou a produzir o conteúdo até agora? Deixa aqui nos comentários, quem sabe a gente bate um papo e eu te ajudo com isso.